Saindo de Rivera, se você não viu o vídeo passado, deixa o card aqui em cima. Bom, saindo de Rivera, fomos para a estrada. Paramos para fazer aquele lanchinho onde vimos a Emma e seguimos para conhecer umas ruínas. Chegamos à represa desativada de Cunhapiru. Eu sou Marília. Eu sou Raul. E nós somos o Strata on the Road, fazendo nossa recorrida pelo Uruguai. Vou mostrar para vocês tudinho aqui. Olha que beleza, olha quantos prédios tem. Vem com a gente. Em 1820, iniciou-se a extração manual do ouro na área. Em 1852, foi de conhecimento de todos a existência desse ouro na região de Rivera. Em 1867, o engenheiro civil, o geólogo espanhol Clemente Barrial Posada, tem os direitos de extração a nível industrial. Começou a explorar a mina de São Pablo, trouxe mão de obra europeia e da América do Sul, muito arrojado, desviou o curso do rio Cunhapiru e fez a represa, para usar a força da água para a extração dos recursos naturais. Em 1871, uma inundação rompeu o dique e um ano depois, um incêndio desativou o funcionamento momentaneamente. Em 1878, Posada envia à Feira Internacional de Paris amostras do ouro de Cunhapiru. E isso interessou a companhia francesa que assumiu a exploração do ouro, enviando o engenheiro Victor Olivier, que passou a ser o diretor. Esse edifício, Casa do Marquês de Bauerbe, espero estar falando o nome dele certo, principal acionista da companhia, recebeu os engenheiros da fábrica e os gerentes. Aqui foi que se instalou a direção e administração da usina. Posada, em sua boa-fé, foi enganado e em 1879 perdeu os títulos da propriedade da mina de São Pablo, que passou a se chamar Mina Santa Ernestina. Mas Posada continuou explorando a zona e descobriu um outro veio de ouro e deu o nome à nova mina de San Gregório. Em 1878, a Companhia Francesa de Minas de Ouro do Uruguai fundou as Minas de Corrales, que é a cidade que a gente entrou no começo desse vídeo. Os vidros da casa do Marquês de Bauerbe foram trazidos da França. As instalações elétricas eram embutidas, banheiros com banheiras e vaso sanitário. Um verdadeiro luxo para a época. Atrás da casa havia as dependências dos empregados e a cozinha que atendia a casa do Marquês de Bauerbe. Em 1895, começa o processo de liquidação e em 1896 morre o Marquês de Bauerbe. E nesta época já funcionava a Goldfield of Uruguay LTDA, que submetia os trabalhadores a trabalho quase escravo, assim como os franceses fizeram. Uma rua separava o mundo dos obreiros do setor da direção da empresa. Nas minas e na represa trabalharam 1.500 pessoas, uruguaios, brasileiros, argentinos, chilenos, alemães, ingleses, franceses, italianos, espanhóis e portugueses. Resumidamente, as pedras chegavam por teleférico ou carretas, 12 obreiros carregavam em pequenos vagões que se moviam por meio de trilhos, e através dos trilhos eles os levavam até o primeiro ponto de processo, onde eram pesados. De lá, eram transferidos para galpões para moagem, onde se transformava em pó, colocados na banheira, onde o mercúrio era adicionado para separar o ouro da pedra. Que o ouro era recuperado com impurezas, ele vai para o forno a 1600 graus, se torna líquido e perdendo mercúrio em forma de gases, e o ouro se solidifica em ladrilhos ou lingotes. Ao final, se pesa o ouro para saber quantos gramos se extrai
por tonelada de pedra. Isso determina a qualidade da mina. Cunha-Peru foi a primeira hidrelétrica das Américas. Aliás, pela minha pesquisa, a Craigside, criada pelo Barão Armstrong na Inglaterra, foi criada para gerar energia para seu palacete e suas invenções. Na localidade de Craigside, se auto-intitula a primeira hidrelétrica do mundo. Foi inaugurada em 1870, mas a de Cunha-Peru já estava em funcionamento há 3 anos, desde 1867. A represa Cook Dam, em Appleton, Wisconsin, em 1882. A represa de Marmelos, em Minas Gerais, foi inaugurada em 1889. A Willamette, no Oregon, Estados Unidos, foi inaugurada no mesmo ano que a brasileira. E as famosas Hoover Dam e a represa do Niágara, a primeira foi em 1935 e a seguinte em 1958, ambas norte-americanas. Depois do nosso lanchinho, seguimos para umas ruínas de uma antiga usina mineira. Essa represa hidroelétrica, no departamento de Rivera, chama-se Cunha-Peru. E hoje são ruínas. Além disso, reparamos estar abandonado o local. Mas sua história é interessante, com mão de obra de imigrantes durante a febre do ouro no local. Aqui, uma turbina podia produzir energia elétrica suficiente para abastecer toda a planta, a área de trabalho dos obreiros e o edifício da administração da usina. Existia um lago artificial que tinha 3 milhões de metros cúbicos de água, que colocavam as 5 turbinas em funcionamento e gerava 550 kW por hora. As 5 turbinas proporcionavam eletricidade aos teleféricos que transportavam o ouro e matéria-prima por cabos aéreos de um ponto a outro. Energia também aos moinhos de moagem que trituravam diariamente o quartzo. No seu apogeu, produziu e moeu 150 toneladas de quartzo diariamente, vindas da cidade de Santa Ernestina, a 4 quilômetros de Cunha-Peru. Essas pedras eram transportadas por trem e a locomotiva ganhou o apelido de Clotilde. Essa energia gerada também abastecia algumas cidades, entre elas Minas de Corrales, onde iniciamos nossa visita aqui, além do funcionamento da mina, da usina e dos teleféricos. Tem um lago, ali tem mais coisa. De longe tem um muro de contenção. Aqui tem umas janelas. O local encontra-se em ruínas e sofreu vandalismo, descaso de quem cuida e muitas vacas por lá. Hoje, por ser patrimônio nacional, vemos muitos cartazes explicando o funcionamento de vários prédios, mas não há banheiros para atender aos turistas que lá aparecem para conhecer as ruínas, passar o dia ou mesmo acampar. Portanto, Raul flagrou pessoas urinando dentro de um dos prédios que protegiam teoricamente esta pessoa. Aquí están los restos dos prédios da represa de Cunha-Peru. Uma coisa diferente de se ver. Seguindo com o nosso trajeto aqui. Aqui as pedras moídas se misturavam com mercúrio e o ouro se separava do resto.
Quando o ouro acabou, eles abandonaram tudo aqui. Vamos a entrar a estos túneles, que era donde estaban los generadores. Los generadores no, las turbinas. Por acá pasaba el agua. Al principio generaba energía hidráulica y después fue energía eléctrica. Aquí, aquello que eran las compuertas. Bien profundo. Y claro, la profundidad del lago. Aquí era el lago. Impresionante la estructura y en una época que no había máquinas. Todo esto era hecho a arroz y feijón. $20 metros por lo menos. Aquí llegamos. Oh, aquí hay más máquinas. A ver qué máquina es esta. Una máquina que gira. Un generador eléctrico. Le han robado el cobre, pero era un generador eléctrico. Y esta máquina, no sé lo que haría. Se movía, giraba, giraba, giraba. Muy interesante. Y aquí se sale aquí abajo al río. Muy lindo. Este es el río Cuña, Perú. Si diera para tirarse al agua. Vamos a ver. Allí hay una bomba que manda agua. No sé para qué utilizarán hoy en día esa agua. Aquí hay una turbina igual a la de que está en la plaza, allá en la entrada de la ciudad. Muy interesante. Que se ve que iba colocada acá en
en esta pieza. La turbina está acá. Y allá está la salida del agua. Ah, claro, esta pieza iba allá y la turbina. Al escaparse el agua, se generaba movimiento, generaba fuerza mecánica, primero para la parte hidráulica y después fue generando electricidad. Y no sé cuántas habrían, a ver. Esta sería la primera. 1, 2. 2. Y 2 del otro lado probablemente. Serían 4 turbinas. Voy para arriba. Y este era el lago. 1834, señores. Casi 190 años. Un complejo industrial increíble. Eu fico muito desgostosa quando eu vejo isso. As pessoas não respeitam. Vergonha disso. O ser humano é uma coisa ruim. Tem os bons, claro. Mas é necessário fazer isso? Ai, aqui devia ser onde pegavam algo. Uma pequena caldeira ali. Uau! Motores pequenininhos, não? No entiendo, tem varios motores a explosión, diésel, con geradores. Eso aquí aparentemente es también explosión. Ele gira este. Que girava outra coisa aqui. Aqui tem um gerador ou um motor, talvez para arranque. E isso aqui não está no seu lugar natural, né? Não. Esse tanque de ferro, não sei se seria de água ou o que seria. Olha, tem quase 200 anos e está intacto. Só um pouquinho de ferrugem por fora, mas assim mínimo. Dá para usar. Quase 200 anos, ferro. Outro tanque, também de ferro. Ferrugem por fora, mas excelente condição. Utilizável até hoje.
deve ser um tanque de água e lá embaixo um camping. As pessoas podem acampar aqui. Aquí tem um volante e tem esta outra roda que no sé si es transmisión de energía después que roda. Aquí debía tener una correa transportadora hacia esta otra, y esta otra yo no sé si es motor diésel tal vez, o compresor. Vamos a ver qué tiene nesse cano que tem aqui em cima. Oh, ok. Aqui tem um filtro, um silenciador e uma chaminé. Então, aparentemente, este é um motor a explosão. Aí se ven as bielas. Si es que esto es... aparentemente motor a explosão, sí. Diesel. Y aquí tem um gerador y otro motor diésel. Aquí a mesa de controle, que ya robaron todos os instrumentos. Aquí tem otro gerador. Mas eu vi una turbina. O sea que se ve que tinha energía hidráulica y también tinha energía mecánica a través de esos motores. Son 2 motores, o 3 con ese grande. Cuatro. Aquí canaletas, probablemente para los cabos. Aquí un transformador trifásico para trifásico, no sé voltaje. Tiene una placa, pero ya se la retiraron. Opa. Aquí otro gerador, la turbina de un gerador. Aquí un transformador a óleo, a ver si da para... No se da para leer nada. Esto no sé qué era, tal vez la transmisión de voltaje. Esto curioso. Na ponta do eixo tem aqui um motor ou um gerador, um ventilador para refrigerar. Aqui tem, não sei, tem algo similar. Aqui tem umas escovas, 2 faces. E aqui tremenda engranagem que gira com isto que transmite aquela outra roda também. Aquela roda não sei. Agora aqui estão esos 4 cilindros. Si es motor de gasolina, yo ya mostré, ali tem un filtro, un silenciador sería de escapamento. Sí, tal vez. Digamos que esas son las entradas. No, no es entrada, ¿no? No es entrada. O sí, es filtro, es entrada, sí. Ten canaletas de entrada, están medio fechadas, me hace canaletas. Entra o ar, ten explosión, sale por ese escapamento y va por el filtro que está afuera. Y se movimenta esta roda, movimenta ese generador. Probablemente ese motor es un motor de arranque, sí, motor de arranque, que recibe electricidad a través
dos otros y movimenta este, que probablemente tem transmissão para os moinhos. Aí os moinhos eram movimentados com isso aqui. Aqui tem umas saídas que não sei de que são esses canos. Não sei. Aqui estavam os moinhos. Entrava o material, se moía o quartzo e virava areia. E caía para baixo. Isto é história. E bonito. Tem muita gente acampando aqui. É um lugar maravilhoso. Agora vamos embora. Atrás.